Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia. Chegamos então à nossa live 199, já são 199 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. Hoje, quarta-feira, dia 31 de julho, aqui no nosso horário tradicional das 7 horas e 30 minutos. E vamos então chegando aí numa reta final das 200 primeiras lives, né? Então hoje a gente vai estar encerrando aqui de um certo modo esse tema de virtudes que eu venho falando há umas 10 lives mais ou menos, né? Era a proposta da gente falar sobre esses temas, né? Alguns tipos de virtudes ao longo dessas últimas lives antes de chegar na live 200. E no final aí eu vou trazer também uma novidade para vocês em relação aos nossos próximos passos aqui no Instagram, né? E para fechar essa sequência de lives, eu não poderia deixar de trazer aquele que eu considero ser o tema central de tudo que a gente fez aqui ao longo dessas 198 lives até aqui, desde a primeira até hoje, né? Já estão fechando aí 11 meses praticamente, quando eu comecei esse trabalho. E eu fico recordando de algumas motivações que me fizeram entrar aqui no Instagram, começar esse trabalho, e também eu fico lembrando daquilo que me paralisou na primeira tentativa, né, há mais de 10 anos atrás, praticamente, lá 2014, 2015, quando eu tentei iniciar um trabalho, e aí eu fui conhecendo um pouco como que era a internet, como que eram as redes sociais, e acabei travando e parando para voltar aí, sei lá, 8, 9 anos depois, para começar esse trabalho. E esse tema central do qual eu falo, né, quem já me acompanha há bastante tempo sabe que o tema central nosso aqui é a busca pelo amadurecimento da nossa personalidade. Por acreditar que é somente quando a gente realmente consegue buscar esse amadurecimento da personalidade é que a gente assume verdadeiras responsabilidades, é que a gente realmente se responsabiliza pelas nossas ações e sai, de um certo modo, da posição de alguém que fica culpando todo mundo por aquilo que a gente não consegue alcançar, né? Só que eu quero trazer um outro termo que acaba indo por um caminho contrário ao amadurecimento e que nos últimos tempos, e ontem eu tive um caso específico, né, que eu quero trazer aqui como exemplo para pontuar bem, que é um outro caminho contrário ao caminho do amadurecimento, que eu vejo que é motivo de grande sofrimento na vida de boa parte das pessoas, é motivo, às vezes, da pessoa desistir, é motivo, às vezes, da pessoa estar vivendo num mar de tristeza, que é o caminho da alienação, ou seja, a alienação é aquilo que te faz muitas vezes ser manipulado, né, por tu tá ali vivendo, né, sem uma referência que te leva a esse amadurecimento, que vai, no fim das contas, te fazer sair dessa alienação, te fazer sair dessa manipulação. Então, para isso, eu quero trazer aqui como exemplo, né, já que eu toquei nesse ponto, lá em 2014, 2015, quando eu entrei na primeira vez aqui na internet, que eu estava lá fazendo a minha formação em programação neurolinguística, em coach, eu já estava atuando, eu tinha alguns clientes e eu queria vir aqui divulgar o meu trabalho. Eu conversei naquela época com algumas agências de marketing, com alguns profissionais, com alguns autônomos, não estou aqui falando mal do ramo, mas eu estou dizendo que pontualmente as experiências que eu tive não me passaram um certo encontro àquilo que eu estava buscando, que era vir aqui realmente passar uma verdade daquilo que eu estava conhecendo e que eu queria compartilhar. E boa parte dessas agências, óbvio, não todas com as mesmas palavras, mas eu escutava coisas do tipo assim: olha, na internet você não precisa muito ser, você só precisa parecer ser, né? Ali na internet as pessoas estão buscando aquilo que tu parece, né? Tu vai demonstrar uma imagem para as pessoas e é isso que vai fazer com que elas se aproximem, é isso que vai fazer com que talvez elas comprem aquilo que de repente tu vai querer vender, né? E eu escutava aquilo ali e ao mesmo tempo me dava um frio ali na espinha, né? Do tipo assim, poxa, mas isso tá errado, isso não tá certo. Eu não quero viver um fingimento, eu não quero vir aqui mostrar algo que eu não sou. Eu não quero vir aqui fazer como eu vejo que tem muita gente que pratica, né? Que é, poxa, eu vou te vender uma vida perfeita. Eu tô aqui agora para te ajudar a ser um milionário, né? E aí, como
existe aquela piada, né? Vários milionários na internet vendendo a fórmula de ser milionário para as outras pessoas, ficaram milionários ao vender a fórmula de ficar milionário para as outras pessoas, né? E só quem não ficava milionário eram as pessoas que compravam daquela pessoa, né? Mas fechando o parêntese aqui, era um convite a uma vida de aparência, e eu olhava para aquilo ali, poxa, eu não me enquadro com isso, eu não me encaixo nisso, né? Eu preciso achar uma nova forma de fazer. E aí eu fiquei durante algum tempo ali, né? Foi um período de grandes experiências, onde eu consegui coletar muitas coisas boas, né? Principalmente os depoimentos que vocês veem hoje lá dentro dos destaques do meu Stories, que ali fala sobre esse tema depoimentos. São depoimentos coletados lá daquela época, né? Que foram pessoas que fizeram algum tipo de trabalho comigo e que tinham alguma referência para dar sobre o meu trabalho. Então, óbvio que de todo ruim não foi, né? Tive muitas experiências boas, das quais eu consigo trazer para os dias de hoje. Agora, eu não consegui ali me encaixar naquilo ali, naquela ideia de vir para a internet para ficar parecendo algo, né? E ao mesmo tempo, então eu fui me afastando. Aí foi o período ali que eu fui com esse trabalho até mais ou menos 2017, 2018 e fiquei até 2023 sem Instagram. E esse período ali de 4, 5 anos sem Instagram foi um período muito engraçado, né? Que eu conto até hoje, que eu vivi algumas experiências onde, das duas umas, né? Ou as pessoas achavam que eu era um ET, né? Porque, como assim? Tu é ser humano e não tem Instagram, não tem rede social, e eu tinha que ficar explicando. Ou as pessoas achavam que eu estava querendo esconder alguma coisa, né? Primeiro, não tem Instagram, então, já ficavam desconfiados, né? Tá querendo esconder alguma coisa. Como assim, né? Não tem Instagram. E eu fiquei mais ou menos 4, 5 anos afastado disso. Para que somente então, em 2023, exatamente no dia 1º de setembro, né? Agora já está fazendo quase um ano, 1º de setembro de 2023 foi quando eu resolvi fazer a minha primeira live, abri meu Instagram no dia 1º de setembro, fiz a minha primeira live e aí estamos, né? O resto é história, né? Já estamos aqui com 199 lives, né? E em relação à diferença do que foi 2023 para aquele período de 2015 lá, foi que eu tomei uma decisão de que eu entraria para o Instagram para poder mostrar aquilo que realmente eu sou, aquilo que eu sei, não para ficar querendo fingir o que eu não sou, não para ficar vindo aqui contando historinha para vocês, né, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, realmente entendi, né, qual é o meu eixo narrativo, né, a minha busca, né, por trazer sentido da minha vida, que é aprender e ensinar, poder compartilhar aquilo que eu sei dentro dos campos, dentro das poucas áreas que eu busco domínio, né, que estão ali na minha bio, que é a psicologia, a filosofia, a antropologia. E com base nisso, poder, através de aprendizados que eu tive, poder estar aqui compartilhando de uma forma que talvez possa servir para outras pessoas também, né? Então, para isso, eu precisei sair um pouco dessa busca por essa autoimagem, né? E por que eu estou fazendo essa abertura aqui, falando um pouco de mim? Porque quando a gente vai buscar essa virtude do amadurecimento, do qual eu falo que é o tema central, a gente precisa abandonar por um momento essa criação de uma autoimagem. Por quê? Porque quando o que tu está buscando é parecer algo para as pessoas, e a gente pode olhar aí vários perfis, vários canais de YouTube, onde fica muito fácil da gente olhar, poxa, aquilo ali é uma criação de uma autoimagem do qual a pessoa se torna refém dela. E aí talvez você possa estar aí nesse momento olhando, tá bom, mas isso é para você que está aí expondo o teu trabalho nas redes sociais. Eu te digo que não. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, muitas vezes, a gente não precisa estar aqui numa rede social para estar caindo muitas vezes nessa armadilha de ficar querendo defender uma autoimagem, de querer ficar defendendo uma identidade. Às vezes a gente se torna refém até mesmo dos próprios elogios que as pessoas fazem, né? Porque daí a gente olha para aquilo ali e diz assim, poxa, agora tem alguém que pensa bem de mim. Eu tive uma sensaçãozinha gostosa aqui e agora eu vou fazer de tudo para poder manter essa posição, para que a pessoa continue me vendo dessa forma. Eu não estou dizendo que isso não tem o seu lado positivo. O problema é que muitas vezes a gente cai nesse lado da manipulação, da alienação e deixa de continuar um itinerário de amadurecimento para ficar se encaixando
naquilo que é a aparência que a gente deseja que as pessoas tenham da gente. Então o convite dessa live hoje aqui, que a gente vai percorrer durante ela, é para que a gente possa se manter nesse itinerário do amadurecimento, a gente precisa entender como a gente combate isso. E a primeira forma é evitando, eliminando de uma vez por todas esse desejo de uma autoimagem, o desejo que as pessoas nos vejam de uma determinada forma, do qual se afasta daquilo que a gente verdadeiramente é. Então essa criação dessa autoimagem, as pessoas acabam se tornando refém. Por quê? Porque depois querem protegê-la a qualquer custo. A vida da pessoa acaba se tornando um fingimento o tempo inteiro para conseguir ficar agradando, para conseguir ficar... Eu não estou com isso, dizendo, porque tem muita gente que fala, você precisa, não pode ficar querendo agradar os outros, e aí a pessoa entende que ela tem que sair por aí desagradando todo mundo. Não é isso, não. Só que eu estou dizendo é que às vezes tem um custo muito alto de você ficar fingindo aquilo que você não é, para ficar querendo contentar e ser aceito por determinadas pessoas. A velha história que as agências, que os autônomos lá de marketing me falavam, aqui na internet você precisa parecer ser, E assim é, às vezes, no dia a dia também, Porque, às vezes, aqui, a própria audiência, as próprias pessoas que estão ali olhando, alguns conteúdos, elas confundem fama com competência. Não é à toa que hoje existe muita gente praticando por aí a compra de seguidores, que eu acho, para mim, é o cúmulo do absurdo. Para que as pessoas cheguem no teu perfil e digam, olha, essa pessoa aqui tem um número alto de seguidores. Aí tu vai lá ver, não foi tudo adquirido, foi tudo comprado. Até isso existe, essa prática hoje, Então, que a gente não caia nessas armadilhas, Por quê? Porque se a gente acaba caindo, a gente acaba vivendo com um medo. Medo de quê, Machado? Medo de perder essa identidade. Eu crio uma autoimagem, eu crio uma identidade e aí depois, a qualquer custo, eu vivo uma vida com medo de perdê-la. Então, o que eu busco fazer aqui, Eu estou buscando, no fim das contas, não é ficar aqui mostrando para vocês, olha, que eu sou uma pessoa ali. Nesses dias fizeram, porque eu estava fazendo uma crítica a um determinado movimento da psicologia, e veio uma pessoa me atacar dizendo, você não conhece nada sobre esse autor, você não pode falar mal dele. E achou de repente que eu ia ficar ali defendendo. Não, eu conheço sim, eu li todos os livros dele. Não é, porque não é uma verdade. Eu peguei aquela parte do que eu já tive acesso até hoje e que eu já vi na prática, no dia a dia, dentro da vida das pessoas, dentro do cotidiano, dentro da minha vida e dentro daqueles atendimentos que eu já venho fazendo há mais de 10 anos, e percebo que esse é um tipo de movimento que ajuda numa pontualidade, mas que por uma vida como um todo acaba sendo totalmente frustrado. E a pessoa veio dizer, não, você não pode falar. Como se eu fosse dizer aqui, olha, eu sou uma pessoa que estudei esse autor XYZ, e eu entendo tudo sobre a vida acadêmica desde o começo, desde Sócrates até os autores contemporâneos e os autores modernos. Para começar, eu não tenho como dizer isso porque seria uma verdadeira farsa, e segundo, porque eu não teria nem tempo para isso, Eu trabalho, eu tenho uma filha, eu tenho os meus compromissos, eu estudo, então eu não tenho hoje como me dedicar a uma determinada obra para poder chegar aqui e falar para vocês que eu conheço todas as teorias de um determinado autor. Agora, muitas vezes a pessoa que conhece tudo sobre um determinado autor, ela passa uma vida toda estudando aquela parte teórica e ela sequer vem para a vida prática experimentar se aquilo ali é verdade. Ela acaba também, mesmo tendo um profundo conhecimento, sendo uma pessoa alienada, porque ela entende tudo sobre aquele autor, mas ela nunca experimentou na vida colocar em prática aquilo que o autor dizia. E aí eu pergunto para vocês, nesse momento, essa fama de alguém que conhece profundamente um determinado autor, será que ela te indica uma determinada competência para tu viver no dia a dia? Porque o que eu busco aqui não é realmente te mostrar que eu conheço tudo de uma determinada teoria de um determinado autor. Mas o que eu busco aqui é, através daquilo que eu venho conhecendo dentro da prática, dentro do dia a dia, é trazer para vocês pouquíssimas coisas que eu acredito que servem para a gente por uma vida inteira. É fazer, no fim das contas, uma abertura de olhar, uma abertura de alma para esse amadurecimento. É abrir o nosso horizonte de consciência, no fim das contas, para que a gente tenha
como consequência, uma diminuição dos sofrimentos, uma visão de mundo um pouco mais ampla, né? Que a gente possa amar mais aqueles que estão próximos, para a gente possa trabalhar melhor, para a gente servir com mais utilidade, para a gente possa entender melhores os dramas do nosso dia a dia, para a gente possa buscar sentido da vida, sentido de esperança. Isso é o que eu busco aqui no nosso dia a dia, através daquilo que eu venho aqui compartilhar. Eu não venho aqui dizer para vocês que eu conheço todas as teorias. E aí, às vezes, a pessoa que vem aqui e mostra todas as teorias, aquilo que ela estudou uma vida inteira, mas que ela não praticou, né, é, no fim das contas, o desejo de demonstrar uma imagem de intelectualidade. E aí acaba muitas vezes conseguindo fama. Vocês, como estão ali olhando a fama, né, o número de seguidores que essa pessoa tem como uma referência, vocês acabam abrindo mão, abdicando de uma verdadeira competência para buscar aquilo que é famoso, aquilo que tem, na verdade, alguns números, algumas teorias, mas que na prática não consegue colocar para rodar aquilo que buscou estudar uma vida inteira, né? Então, para isso, a gente precisa abandonar esse medo de perder essa identidade, esse medo dessa autoimagem e esse medo, às vezes, até de perder algo que não é verdadeiro, que é somente uma máscara, né? Então, eu vou trazer um exemplo aqui que aconteceu na prática na semana anterior, num ambiente de trabalho, né? Estava ali a gente discutindo entre alguns setores sobre uma melhor forma de exercer uma determinada tarefa, né? E aí, naquele momento, começou ali o debate, ali começou a ficar um pouco mais acalorado, né? Algumas pessoas levando para o lado pessoal. E aí, depois que as coisas acalmaram, né? Uma pessoa que era de um outro setor, ela falou uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu acho que dá para a gente trazer aqui para a nossa vida prática, para a gente entender, será que a gente não está caindo também nessas armadilhas? Essa pessoa ela falou o seguinte para mim: olha, naquele momento que você começou a discutir, a debater comigo um determinado ponto ali que estava vindo contrário, ela não falou com essas palavras, mas deu para que eu possa ilustrar bem. Ela disse: olha, por algum momento, eu gosto muito de você, ela falava assim, mas por algum momento, quando você começou a discutir ali, né, defender um pouco ali o ponto de vista dali do setor de vocês, por algum momento eu passei a pensar, poxa, mas eu acho que ele não é aquilo que eu penso, eu acho que de repente ele é igual a todos os outros que eu não gosto, né? Foi mais ou menos isso que a pessoa quis dizer para mim. E talvez na cabeça dessa pessoa ela achava que de repente eu ia dizer assim: não, por favor, não pense isso de mim, né? Eu continuo sendo essa pessoa que você gosta. Só que quando a gente consegue estar dentro desse itinerário de amadurecimento, quando a gente não tem mais esse desejo de ficar querendo ter uma autoimagem, quando a gente se interessa realmente pela verdade dos fatos e pelas soluções das coisas, a gente, além de conseguir dar um passinho atrás e não precisar ficar defendendo isso, a gente consegue entender até mesmo a outra pessoa na armadilha que ela está caindo e conseguir ajudar ela em relação a isso. E aí, naquele momento, só o que me veio na cabeça é chamar essa pessoa e dizer: olha só, presta atenção no que eu vou te falar, não é para o meu bem, é para o teu bem, porque de repente isso pode refletir em algumas coisas que tu está vivendo na tua vida. Eu já conheci um pouco, né, os dramas reais daquela pessoa. Eu dizia: olha só o que tu acabou de me dizer. Tu está me dizendo que por causa de uma discussão, de um debate, onde alguém estava confrontando as tuas ideias, né, talvez de uma forma que tu não gostou, tu estava querendo dizer que agora eu vou pegar essa pessoa e vou colocar ela dentro de uma caixinha que é a caixinha das pessoas que eu não gosto. E eu disse para ela: olha, de verdade, se tem um desejo que eu quero talvez te pedir para mim e que talvez pode ser que tu coloque isso na tua vida também, é o seguinte: que eu não estou buscando ser amado. A minha busca não é que você goste, que você valide aquilo que eu estou falando ou aquilo que eu estou fazendo como alguém que pode ser admirado. Mas a única coisa que eu peço é que eu nunca seja uma pessoa que vai contra a verdade das coisas, né? Que não está olhando para o fato, para aquele acontecimento e está realmente conseguindo compreender e agir a partir dali. O dia que eu for uma pessoa que talvez tu olhe e diga assim: poxa, essa pessoa não é uma pessoa verdadeira, essa pessoa ela é uma pessoa que eu não posso confiar, aí sim eu posso começar a me preocupar.
Eu não, ao invés de ter esse desejo de que eu seja uma pessoa que é admirada, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você admira, né? Talvez a minha grande busca, a minha grande preocupação é que você olhe para mim e diga, poxa, eu posso talvez nem gostar dessa pessoa, talvez eu nem concorde, nem admire nada, muitas coisas que ele faz, mas é uma pessoa da qual eu olho e sei que ali existe uma verdade, existe algo que eu posso confiar. Quando ele fala, eu posso saber que ele está falando a verdade, né? E aí, óbvio que eu estava compartilhando isso com essa pessoa no sentido de, poxa, será que a tua busca também não está sendo essa? Será que na tua vida também tu não está procurando ser amada e ser admirada pelas pessoas e às vezes abre mão daquela verdade que é tão importante para ti? Então eu compartilho essa historinha, né, pequena, esse recorte aqui de uma situação, de um contexto, de algo que aconteceu, para que você também que está aí me assistindo possa refletir, né? Será que isso que eu estava falando lá no começo, né, essa criação de uma autoimagem, de uma identidade, que a gente vive de repente uma vida inteira querendo proteger, no sentido de parecer ser, será que não está fazendo com que a gente se afaste daquelas verdades, daquelas coisas que realmente são caras para nós, que tem um apreço, que tem um valor? É essa reflexão que eu gostaria que você fizesse, né? Ao invés de sair por aí, tanto no lado passivo de querer olhar, né, e buscar aquela fama, buscar aquilo que as pessoas estão te vendendo ali sem sequer dar uma analisada, mas também quando a gente está na posição ativa de querer ser aquela pessoa que parece para os outros, né? Então que essa historinha possa, né, nos trazer uma reflexão, como eu estou vivendo a minha vida. Eu estou buscando um itinerário de amadurecimento do qual eu defendo uma verdade, eu defendo as coisas que eu acredito, ainda que assim muitas pessoas possam se afastar. Ou eu estou sendo aquela pessoa que talvez prefiro usar uma máscara, prefiro parecer ser, mas continuar sendo amada e continuar sendo admirada por umas pessoas, né? A gente está num tempo que a gente precisa urgentemente parar de ficar querendo pousar e fingindo aquilo que a gente não é, né? Com isso a gente consegue até parar de encher o saco muitas vezes, né? Porque às vezes tu é aquela pessoa que tem ali um conhecimento superficial, aí tu quer defender aquela imagem, sei lá, pega um exemplo, eu conheço tudo de Kant, né? Aí eu escutei lá sobre o imperativo categórico, sobre a crítica da razão, aí eu escutei lá por um grupo de pessoas que Kant é ruim, que não se deve confiar no Kant, que não faz bem. E aí tu vê alguém que ali fala mal do Kant, tu vai lá, tu nem conhece nada daquilo ali, mas tu vai lá e por uma certa insegurança tu vai lá e começa a xingar a pessoa, né? Isso também é uma demonstração de insegurança, né? E de querer parecer aquilo que não é. Tu nem sabe sobre aquilo ali, por que tu precisa ficar lá rebatendo o que a outra pessoa está falando? Ao invés de tu pode com humildade sentar e ouvir e se questionar, será que é isso? Vou confrontar um pouquinho aqui com aquilo que eu sei, com o pouco que eu sei, né? No fim das contas, deixa de ser um chato que fica querendo atazanar os outros só por conta de uma insegurança, né? E se for mentira aquilo tudo que eu acreditei uma vida inteira, né? Então, o convite para hoje é que a gente possa parar com essa coisa de ficar pousando e fingindo aquilo que a gente não é por uma insegurança, e muitas vezes isso vem por um desejo de querer ser aceito, de querer ser amado a qualquer custo, né? Não poderia fechar essa série de lives, nessa nossa live número 199, sem pedir isso, né? Sem compartilhar isso, né? Um convite para vocês, para que a gente busque as virtudes na nossa vida, né? Essas últimas 9 lives foram falando disso. Que a gente busque edificar essas virtudes, mas que a gente busque também o conhecimento, a gente busque a formação. Não precisa ser só uma coisa ou outra, né? A gente busca esse desejo de desenvolvimento pessoal, mas ao mesmo tempo também a gente busca o conhecimento para se desenvolver bem como um profissional. Para que a gente saia desse nível da superficialidade, né? O convite no fim das contas aqui, se a gente for usar uma junção de 2 palavras que eu gosto, que eu acho que pode ilustrar bem esse convite, é que a gente tenha uma humildade ativa. O que é essa humildade ativa? É muitas vezes reconhecer que a gente não sabe tudo, reconhecer que a gente não sabe a grande maioria das coisas, né? Mas a gente, mesmo sabendo que, tendo essa humildade de alguém que reconhece que a gente não sabe tudo, que a gente não deixe de agir, que a gente seja pessoas ativas, que buscam esse conhecimento, que buscam essas virtudes, né?
Ao invés de ser aquele humilde coitadinho, né? Aquela humildade passiva que eu falo, eu não tenho condições de conhecer nada, eu não tenho condições de buscar nada, eu sou só um coitadinho. Essa é a humildade disfarçada de soberba ou de preguiça. Que nós tenhamos essa humildade, mas que seja uma humildade ativa, da qual a gente reconhece que não sabe praticamente muita coisa, mas que a gente não deixa de buscar, que a gente não deixa de agir, né? Somente assim é que, né, talvez seja uma grande pretensão minha, mas a gente, de repente, com um pouquinho que a gente faz, a gente começa a construir uma comunidade, a gente começa a construir uma nação, onde a gente passa a ter heróis realmente que no sentido transcendental da coisa, né? A gente é um país que tem muitos heróis, e é ótimo que a gente tem heróis, mas a gente é um país que tem heróis e ídolos do esporte, ídolos da matéria, né? O Brasil é o país do futebol. E isso é ótimo, né? Porque essa é uma parte da nossa vida também, né? Mas que a gente possa também passar a construir uma nação com ídolos realmente, com heróis realmente que estão olhando para coisas também mais altas, coisas mais transcendentes, né? Essa abertura da alma, essa abertura do olhar, daquela pessoa realmente que consegue lidar com os desafios da vida sem se entregar ao sofrimento, sem perecer aos seus dramas, né? Fim das contas, é dessa forma que eu queria fechar essa nossa live número 199, né? Como um resumo de tudo que a gente fez aqui, se fosse possível fazer isso, né? Então, que a gente consiga buscar, que a gente abandone de uma vez por todas essa máscara de alguém que quer fingir ser, alguém que quer fingir algo, parecer algo que não é, somente para ser aceito num grupo, somente para ser amado, e aí depois a gente passa uma vida toda sendo refém da proteção dessa identidade que foi criada, né? A gente abandone isso de uma vez por todas e passe a buscar um itinerário do amadurecimento, que é o que vai fazer com que a gente realmente abra esse horizonte de consciência e tenha uma visão de mundo mais ampla. Essa foi a nossa live número 199, compartilhando o próximo passo aqui para vocês. Eu vou me ausentar agora durante os próximos, me ausentar que eu digo aqui das lives, pelo menos aí pelos próximos 20 e poucos dias, 28 dias, né? Estou abraçando um outro passo, um outro projeto que está aqui muito dentro do que a gente está fazendo. Mas o convite eu vou estar avisando vocês aqui, eu iria fazer a live 200 amanhã para fechar o mês, mas eu vou fazer a live, eu resolvi fazer meio que como um evento mesmo simbólico, a live número 200 eu vou fazer no final do mês de agosto, que é quando a gente vai estar completando exatamente um ano de Instagram. Então eu vou estar preparando ao longo de todo esse mês grandes novidades para depois a gente dar sequência, mas eu vou fazer essa live número 200 no final de agosto, ou seja, a gente vai estar completando um ano de live e a gente vai estar com um ano de Instagram e de lives também, né? E vai estar completando também a live número 200 e aí eu vou preparar algo com muito carinho, com muito amor aqui para vocês, para entregar o conteúdo mais riquíssimo possível, que ajude realmente na vida de vocês e que siga ajudando na vida daqueles que estão aqui, que vêm aqui, que assistem a gravação, que mandam comentários, que mandam mensagens sobre o quanto as lives têm ajudado em suas vidas, tá bom? Fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que estiveram aqui comigo ao longo dessas 199 lives nas nossas manhãs, e eu vou estar aqui pelos stories ou às vezes gravando algum vídeo para vocês ao longo desse tempo para trazer mais novidades de como vai funcionar essa live número 200 no final do mês, tá bom, pessoal? Sigo à disposição, desejo uma ótima quarta-feira para vocês, do dia 31 de julho. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.